Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e hoje para a gente trocar uma ideia sobre um clássico do sci-fi 2001, Uma Odisseia no Espaço, do gigante Arthur C. Clarke. E é o seguinte pessoal, já podemos dizer que depois da experiência de ter lido alguns outros livros do autor, no caso aqui O Encontro com Rama e espetacular Encontro com Rama e outra obra-prima do autor, que é O Fim da Infância. Esses dois já têm opinião aqui no canal sobre a minha experiência de leitura. Logo após esse vídeo do 2001, eu pretendo falar sobre o 2010, que é a sua continuação, Uma Odisseia no Espaço 2. Beleza? E é o seguinte, já podemos dizer que o Arthur C. Clarke, ele fica dentro de uma seara de autores onde a sua proposta, quando a gente fala de ficção científica, a ficção científica um pouco mais clássica que veio antes dele, podemos dizer assim, aquela primeira fase de ouro, ali no finalzinho do século XIX, no início do século XX, a gente tinha muito o sci-fi com uma espécie não só de exploração, mas também com grande parte da atenção dos autores era no conflito entre raças alienígenas, né? Então o século XX foi avançando, isso foi ficando cada vez mais efervescente, esse lance do conflito, onde as histórias de ficção científica ficavam mais apelativas, vamos olhar por esse lado, apenas dando foco no conflito entre o ser humano com tais raças alienígenas, quando, claro, né, o livro tinha esse intuito. Novamente eu vou panfletar o excelente, a verdadeira história da ficção científica, do Adam Roberts. Esse livro é fascinante. Eu ainda estou vendo como é que eu vou abordar esse livro aqui no canal. Não sei se é fazendo um vlog, lendo cada capítulo dele e falando um pouquinho da minha opinião, né, sobre ele. Mas enfim, esse livro aqui, ele fala sobre essa linha cronológica da história da ficção científica, e quando chega no finalzinho dos anos 50 para os anos 60, tem essa segunda fase, né, que ele classifica como New Wave. E aqui onde entra grande parte da obra e o objetivo, digamos assim, do meu vídeo aqui no início, é mostrar que o Arthur C. Clarke, assim como outros autores, quando chega nessa segunda fase, a New Wave, a gente não tem como principal foco esse combate, digamos assim, entre as duas raças, né? O ser humano e os alienígenas, né? Os alienígenas sendo inimigos da raça humana. Aqui o Arthur C. Clarke, quando a gente, como eu já citei, né, O Fim da Infância e O Encontro com Rama, esses livros, eles têm outro objetivo, outra pegada, que é mostrar mais uma parte mais reflexiva, digamos assim, né, mais contemplativa do homem perante, digamos assim, ao cosmo. No Fim da Infância a gente tem não só o Fim da Infância, mas o Encontro com Rama, a gente tem esse encontro, né, com outras raças, mas o intuito aqui do C. Clarke não é o combate em si, é mais uma reflexão em cima dessa determinada situação que o ser humano ele vai se encontrar. E eu acho que aqui no 2001 a gente tem um pouco a gente tem o ápice, digamos assim, desse homem contemplando coisas, digamos assim, situações alienígenas. E o intuito, como eu falei, do C. Clarke não é o confronto, mas sim uma espécie de reflexão sobre esse meio na qual o ser humano agora está inserido. Dito isso, eu acho que muitas pessoas, e eu acho que a cultura pop, principalmente no cinema, as histórias em quadrinhos, vendem muito
essa parada da ação, o que nos remete a uma ficção científica mais clássica, né? Essa espécie do confronto, uma leitura um pouco mais galgada na adrenalina, esse tipo de coisa, explosões e tal. E aí quando você entra numa obra como essa, eu vejo muitas pessoas classificando como uma leitura lenta, não era o que eu esperava. E aí a gente já começa a brincar aqui. Muitas pessoas chegam, agora falando exclusivamente do 2001, muitas pessoas chegam nesse livro, quase ali 99% das pessoas, por causa do filme do Stanley Kubrick, que foi co-escrito também pelo cara, né? O Stanley Kubrick, um gênio aí da direção cinematográfica, com uma filmografia incrível, fez poucos filmes, mas todos muito, mas muito acima da média. Eu acho que vale a pena já a gente discutir essa pequena diferença entre o filme e o livro, né? O livro foi praticamente lançado no mesmo ano ali do filme, em 68, e a gente já sabe, né, que muitas pessoas vendem, né, poxa, é um livro que leva o homem à lua de maneira... eu acho que isso passa muito pela formação do Arthur C. Clarke, por esses termos mais científicos. Ele tenta ao máximo o cuidado dele na narrativa a não beirar muito, digamos assim, esse absurdo. Então ele tem uma escrita técnica para nos mostrar todo aquele meio, mas ela não é complicada. Isso eu acho que é interessante ressaltar. O Stanley Kubrick, no seu filme, ele está mais, digamos assim, ele é uma excelente adaptação, mas o Stanley Kubrick está mais preocupado em mostrar o seu aparato técnico, digamos, né? Ele tinha em mãos ali, segundo dizem, né, uma tecnologia muito à frente do seu tempo. É realmente um filme brilhante, tecnicamente falando, e você vê, né, todo o lance do cenário, essa construção, né, para fazer realmente uma espécie de imersão. E devido à sua narrativa ser lenta, faz com que isso fique ainda mais evidente. Então o livro ele vai um pouquinho, digamos assim, numa direção contrária. Ele está mais preocupado aqui, claro, na construção do universo em si, e pouco preocupado em mostrar algo mais imersivo, que eu acho que isso realmente o cinema tem como uma das suas principais propostas, essa parada mais da imersão. O livro aqui ele é dividido em 6 partes, mas eu acho que para ficar de uma maneira até mais didática para quem pretende dar uma chance ao 2001, e eu espero que você faça isso, eu pensei aqui em dividir em 3 partes, né? Como eu disse, né, o livro é dividido em 6, mas eu acho que a gente pode, eu pelo menos dividir em 3 partes, o que é uma linha do tempo interessante para a gente entender a proposta do 2001. Então o filme e o livro, ele tem a sua primeira parte, digamos assim, como uma das, não só uma das mais interessantes, mas principalmente o livro, ele consegue fazer da sua primeira parte, que é a clássica intitulada Noite Primitiva, como um dos, digamos assim, uma das introduções mais interessantes, e não só no meu ponto de vista da história assim do sci-fi, mas da literatura como um modo geral, da literatura fantástica. E essa Noite Primitiva, que eu dividi como essa primeira parte, que o Arthur C. Clarke nos coloca digamos assim, na Idade da Pedra ali, do início mesmo dos Homo sapiens. Na segunda parte, o Arthur C. Clarke ele estica o tempo e já coloca o homem conseguindo explorar outros mundos, digamos assim, né? Então ele já coloca nós na Lua. E na última parte, que a gente pode
resumir essa linha do tempo, o Arthur C. Clarke ele coloca o ser humano, estica um pouco mais o ser humano para explorar outros mundos, né? Tudo isso a gente tem, coincidentemente, o tal e o clássico monólito, tanto na Idade da Pedra, como na Lua, como no caso aqui é Saturno, no filme é Júpiter. Então o monólito ele faz parte desse triângulo, digamos assim, para fechar a nossa linha do tempo. E o que é que acontece? E o que já cabe à nossa primeira reflexão é que o monólito, ele, de alguma forma, ele é duas coisas interessantes, né? Ele serve como antena e ele serve também para nos mostrar que a partir do contato com ele, o ser humano, ele, de alguma forma, ele passa por uma espécie de transformação. Isso acontece de maneira genial, até no filme, o começo o Kubrick ele conseguiu de alguma forma transmitir muito bem o que está no livro, apesar que do livro ser bem mais descritivo, aquela parte ali da espécie do início ali da savana, né? Sim, os dois são espetaculares, mas o livro é um pouquinho mais descritivo em suas cenas e a gente consegue até entender melhor o que está passando por ali. Então os seres vivos, digamos assim, que entram em contato com esse monólito, ele de alguma forma passa por essa espécie de transformação. Você tendo isso em mente, você consegue não entender de maneira completa o livro, que eu acho que é um livro que não se esgota, tem que ser lido e relido várias vezes, mas é um bom resumo, né? Como eu falei, o livro é dividido em 6 partes, mas a gente pode dar essa resumida nessas 3 passagens do tempo, como uma espécie de triângulo. E o que é que acontece? A gente tem essa primeira parte do Homo sapiens, uma narrativa que praticamente a grande maioria que entra em contato com o livro adora. Aí a partir disso, a gente dá aquele salto para a Lua, a narrativa do C. Clarke começa a ficar ainda mais técnica, para chegar na sua terceira parte, para, digamos assim, é o que todo mundo acha que realmente a leitura ela começa a ter vários engasgos. Eu não senti isso, porque eu estava entendendo a proposta do Arthur C. Clarke de realmente ter, de nos mostrar de maneira bem paciente, sem pressa, todos os sentimentos e aparatos, né, que o ser humano vai sentir nessas viagens espaciais. E eu acho que essa proposta ela é não só interessante, mas ele consegue, na sua grande maioria, porque assim, às vezes fica muito longe, né, da nossa realidade, mas de alguma forma ele consegue nos convencer de que aquilo realmente passa uma espécie de verdade, por mais que estamos dentro, né, claro, de um livro de ficção científica. E assim, pessoal, o argumento continua muito atual até os dias de hoje, principalmente quando a gente novamente, né, fala sobre inteligências artificiais. Aqui a gente tem um dos personagens um ícone da cultura sci-fi, que é o HAL 9000, que é o robô, digamos, né, a inteligência artificial que fica cuidando de todas as responsabilidades da navegação, né, de levar os tripulantes até essa tal missão. E outra coisa que é interessantíssimo, que o Arthur C. Clarke ele trabalha fazendo essa espécie do triângulo, né, que eu falei, espécies de sinais, né, ondas de rádio que fazem o ser humano perceber que a Lua e aquele monólito está recebendo sinais de outro lugar. E aí é por isso que o ser humano ele faz essa viagem. Então, voltando, né, ao HAL 9000, é uma reflexão interessantíssima sobre o quanto aqui, no caso, o ser humano ele joga praticamente 100% da sua responsabilidade em uma máquina, em algo que vai simplesmente se mexer a partir de algo técnico, né, que o ser humano colocou para ele executar. E no filme, o Kubrick ele trabalha essa questão da moral e da ambiguidade do HAL 9000 de maneira brilhante,
Mas eu acho que no livro, quando o HAL 9000 aparece, o seu destaque, ele é mais, digamos assim, bem mais descritivo, né? Lá no filme, eu acho que a gente consegue, os dois, né? Tanto o livro como o filme consegue passar a mensagem dúbia, a gente fica com uma espécie de paranoia, desconfiança referente a algumas atitudes que o HAL está tomando ali referente à missão. A gente colocando para os dias atuais, a gente vai começar a entrar nesses dilemas morais, com todo o poder e responsabilidade que a gente está colocando e passando para as inteligências artificiais. O que era uma mensagem meio, se é apenas hipóteses aí, a gente está chegando, né, tá beirando, né? O que era ficção está se tornando realidade, que é mais um tópico aqui no livro que é bastante interessante. E o que o pessoal julga como a parte mais lenta que eu falei, né, que é essa terceira parte, realmente ela beira ao seu psicodelismo, mas é de uma criatividade incrível, assim, sabe? Uma criatividade intelectual incrível, o que o Arthur C. Clarke aqui cria. No filme, as coisas beiram é aquele tipo de coisa que cada pessoa tira uma reflexão diferente da sua mensagem. Então é um final que fica muito em aberto. Aqui no 2010 ele se inicia realmente no final, quando acaba aqui o 2001. Aqui a gente realmente tem uma continuidade e a gente entende o que, digamos assim, aqui não se fecha, mas a gente entende o que diabos deve ter acontecido ali no contato, né, daquele astronauta com o monólito ali nas luas de Saturno. E como eu falei, o próximo vídeo vai ser a gente conversando um pouquinho sobre o 2010, que também tem adaptação. Até onde eu assisti, vou terminar ainda, ele parece ser uma parada bem interessante, não é de se jogar fora assim como a gente imagina, né? Poxa, uma continuação de 2001, que é um dos marcos da ficção científica, para muitos o maior filme de ficção científica de todos os tempos. E aí quando a gente vê essa espécie de continuação, principalmente ali por ser dos anos 80, a gente fica com o pé atrás. Mas eu assisti metade do filme, vou terminar, e até essa metade o filme não é de se jogar fora, apesar de, claro, ser bem mais direto do que o livro. Pois é, eu acho que o 2001 eu indico esse livro para, se você, claro, é um entusiasta do sci-fi, você de alguma forma vai ficar de frente com o 2001 em algum momento. Mas, além de tudo, se você não é um entusiasta no sci-fi, eu acho um excelente livro, porque ele tem outras camadas, né? Eu acho que a ficção científica é o plano de fundo, mas, como eu falei, esse contato do ser humano com o monólito, a sua influência no nosso comportamento, muitas pessoas podem ler isso e jogar para algo bem mais filosófico, uma reflexão bem mais espiritual, por que não? E saibam que sim, 2001 é um livro sobre contato alienígena. Esse é o meu ponto de vista, e principalmente quando eu tive a oportunidade de ler a continuação aqui, o 2010, o que realmente, mas não é, como eu falei, não é um contato alienígena como a gente está acostumado, ou como as pessoas esperam que seja. Como eu falei, não é um conflito, não há guerra. A guerra aqui é outra. Dizem que o terceiro livro, que é o 2061, o livro ele começa a tomar outras proporções, mas aí a gente chega lá depois. Mas olhando principalmente a ótica desses dois que eu li, o contato, digamos assim, alienígena é de uma forma bem mais cósmica, digamos assim, reflexiva, do que o conflito ali na ação. Então é isso, pessoal. Eu não beirei aqui a loucura de ficar contando a história, porque aqui é mais eu tirei esse vídeo para, como a grande maioria aqui,
apenas para dizer a minha experiência, né? O que eu senti durante o processo de leitura, e é isso. Eu não acho lento, eu entendo quem acha lento, mas eu acho que é uma proposta que, por ser, como eu falei, né, uma ficção científica que está mudando os seus ares como gênero e deixando aquela parte mais de conflito entre raças e beirando mais essa parte reflexiva. E eu acho que 2001 é o auge disso. É um livro muito bem escrito, apesar de ser uma coisa bem técnica, né, muito cósmica, digamos assim, os aparatos também que são narrados, mas a escrita do Ciclac, ele é muito acessível, que eu acho que vai contagiar não só os fãs de ficção científica, mas também os fãs da boa literatura. É isso. Se você tiver a oportunidade de ler o 2001, dê uma chance, vai com calma. As duas primeiras partes ali realmente são bem mais, digamos assim, vai chamar bem mais a atenção, mas essa parte que o livro começa a ficar mais lenta, é o que o pessoal começa a dizer que não curtiu muito. Vale lembrar que nessa edição aqui da editora Aleph, o final dele contempla os dois contos que vieram a inspirar o 2001. Então são, né, contos, são histórias mais contidas, mas que ali já tinha a gênese do que viria a ser a história completa do 2001, que tem a ver com também o Stanley Kubrick, né, que foi a partir desses contos que ele ficou interessado, e aí parece que o Arthur C. Clarke fez uma, digamos assim, uma novela um pouco mais longa. Sobre esses contos, eu quero começar a trazer aqui no canal, futuramente, indicação de contos, né? Não só apenas um conto em si, mas cada vídeo trazia ali umas 3 indicações de contos de, sabe, tipo ficção científica, 3 contos de terror, contemplando esses autores mais clássicos, e uma hora ou outra esses contos do Arthur C. Clarke, né, que é o Sentinela, principalmente, né, que inspirou aí o 2001, ele vai aparecer em algum momento aqui eu indicando eles. Beleza? Então é isso. Assista ao filme, mas principalmente leia 2001 Odisseia no Espaço, um dos maiores clássicos do sci-fi e da literatura mundial. Vai ter mais Arthur C. Clarke por aqui. Como eu falei, no próximo vídeo a gente conversa um pouquinho sobre o 2010 e se ele consegue ou não segurar, digamos assim, a peteca, né, relacionado à qualidade. É isso. Quem ficou até aqui, deixa aí um sinal de fumaça se você já leu 2001. Me diz aí se você curtiu ou se você é do time que achou a leitura um pouco mais lenta ou muito viajada. Beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!